Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 3 de abril, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Ricardo de Vichy. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, São Sisto I, Papa, que, no tempo do imperador Adriano, foi o sexto sucessor de São Pedro na direção da Igreja. Morte no ano 128. Em Constança, cidade da Sítia, na atual Romênia, os santos Cresto e Papo, mártires. Morte no século IV. Em Tiro, na Fenícia, hoje no Líbano, Santo Piano, mártir, que, ainda adolescente, durante a perseguição de Maximino Daia César, foi encerrado com um cão e uma serpente num saco de couro e consumou o martírio afogado no mar. Morte no ano 306. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, São João, bispo, que morreu na noite santa da Páscoa, quando celebrava os sagrados mistérios, e acompanhado pela multidão dos fiéis neófitos, foi sepultado na solenidade da ressurreição do Senhor. Morte no ano 432. No mosteiro de Medikion, na Bitínia, na atual Turquia, São Nicetas, igúmeno, que, no tempo do imperador Leão o Armênio, suportou o cárcere e o exílio por defender as sagradas imagens. Morte no ano 824. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São José o Inógrafo, presbítero e monge, que na perseguição desencadeada contra o culto das sagradas imagens, foi enviado a Roma para pedir a proteção da Sé Apostólica e, depois de ter suportado muitos tormentos, finalmente recebeu o encargo de guardar os objetos sagrados da Igreja de Santa Sofia. Morte no ano 886. Em Polise, na Sicília, região da Itália, São Gandolfo de Binasco Sace, presbítero da Ordem dos Menores, que se entregou a uma austera vida de solidão e iluminou as regiões limítrofes com a pregação da Palavra de Deus. Morte no ano 1260. Em Pena, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato João, presbítero, um dos primeiros companheiros de São Francisco, que foi enviado para a Gália Narbonense, onde propagou a forma de vida evangélica.
Morte no ano 1275. Em Lencastre, na Inglaterra, os beatos Roberto Middleton, da Companhia de Jesus, e Thurston Hunt, presbíteros e mártires. O segundo foi preso quando tentava libertar o primeiro durante uma transferência de prisioneiros, condenados ambos à morte, no reinado de Isabel I, por causa do seu sacerdócio, mereceram, através dos tormentos, ser glorificados à direita de Cristo. Morte no ano 1601. Em Udine, no Vêneto, região da Itália, São Luís Crosop, presbítero da Congregação do Oratório, que fundou a Congregação das Irmãs da Divina Providência, para formar as jovens no espírito cristão. Morte no ano 1884. Em Guadalajara, região de Jalisco, no México, os beatos Ezequiel, José Luciano Huerta Gutierrez e Salvador, José Huerta Gutierrez, pais de família e mártires. Morte no ano 1927. Em Mancha Real, perto de Jaén, na Espanha, o beato João de Jesus e Maria, João Otazua y Madariaga, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade mártir, que, durante a perseguição religiosa, com o seu martírio seguiu os passos de Cristo. Morte no ano 1937. Perto de Cracóvia, na Polônia, no campo de concentração de Auschwitz, o beato Pedro Eduardo Dankowski, presbítero e mártir, que, durante a ocupação militar da sua pátria por um regime militar estrangeiro, foi encarcerado por causa da fé cristã e através dos tormentos consumou o martírio. Morte no ano 1942. Vida de São Ricardo de Vichy, chanceler da Universidade de Oxford e bispo de Chichester. Segundo filho de Ricardo e Alice de Vichy, pertencentes à nobreza agrícola, é conhecido também como São Ricardo de Chichester. Nasceu no ano de 1197 em Burford, perto de Vichy, atual Droitwich, no condado inglês de Worcestershire. Com a morte dos pais, seu irmão mais velho, Roberto, devia herdar as propriedades. No entanto, sua minoridade o impediu, ficando as terras sujeitas a uma custódia feudal até que, chegado à maioridade, delas pudesse se apossar. Mas a essa altura foram tantos os impostos, que a família se empobreceu. Por isso Ricardo foi trabalhar nos campos do irmão, e o fez com tanto empenho, que logo as finanças arruinadas se restabeleceram. Grato ao irmão, Roberto entregou-lhe a posse da propriedade. Em dado momento, alguns amigos recomendaram a Ricardo que se casasse com certa dama da nobreza, mas outros eram seus planos. Sugeriu a Roberto que a desposasse, e lhe devolveu a propriedade, pois havia decidido colocar-se a serviço da igreja através de uma vida de estudo e oração. Foi então estudar na Universidade de Oxford sob a direção do famoso professor Grosseteste de Santo Edmundo Ricci, votando a este profunda amizade e veneração. Ali residiu na mais extrema pobreza, em companhia de dois colegas. Chanceler da Universidade de Oxford. Uma vez formado, e antes de começar a ensinar em sua universidade, Ricardo resolveu aperfeiçoar-se em Paris, e posteriormente em Bolonha, onde permaneceu por 7 anos cursando direito canônico. Adquiriu tal reputação, que ao voltar à Inglaterra, em 1235, foi eleito chanceler de Oxford. Pouco depois, seu antigo mestre Edmundo Ricci tornou-se arcebispo de Cantuária e o nomeou chanceler da diocese. Santo Edmundo, além de pregador da Sexta Cruzada, de 1228 a 1229 e respeitado matemático, era formado em dialética e teologia pelas universidades de Paris e Oxford, onde promovia o estudo de Aristóteles. Ricardo participava dos ideais dele quanto à reforma do clero e ao apoio aos direitos do Papa, e nisso desagradava o rei. Forçado por este motivo a exilar-se, Santo Edmundo refugiou-se no mosteiro cisterciense de Pontigny, aonde o seguiu Ricardo. Santo Edmundo faleceu em 1240 e foi canonizado em 1246. Sobre ele, o martirológio romano diz no dia 16 de novembro, em Cantuária, na Grã-Bretanha, Santo Edmundo, bispo e confessor que, por defender os direitos de sua igreja, foi exilado e teve morte muito santa em Provins, cidade da região de Sens. Foi lançado no cânon dos santos pelo Papa Inocêncio IV.
Ricardo resolveu então tornar-se sacerdote, e estudou teologia durante 2 anos com os dominicanos em Orleans. Retornando à Inglaterra, pouco depois foi novamente nomeado chanceler de Cantuária pelo seu novo bispo, Bonifácio de Savoy. Luta entre altar e trono. Vagando a sede de Chichester, Ricardo foi designado para ocupá-la. Entretanto, o rei Henrique III, apoiado por parte do capítulo daquela catedral, não quis aceitá-lo, pois seu favorito era Roberto Paceleve. Mas o arcebispo Bonifácio se recusou a confirmar o protegido do rei, e os dois lados apelaram ao Papa. O rei confiscou então as propriedades e as rendas do bispado, transferindo-as para a coroa. Ricardo foi obrigado a se exilar, apesar de o Papa Inocêncio IV ter confirmado a sua eleição. O próprio pontífice o sagrou bispo em Lyon em março de 1245. Só depois de longas negociações, nas quais o Papa saiu em defesa de São Ricardo, este conseguiu sair do exílio para tomar posse de sua diocese. Entretanto, por 2 anos o rei se recusou a lhe devolver as propriedades, tendo ele que viver na casa do vigário de Tarren, de onde visitava a pé sua diocese. Intransigente com os usurários e com o clero corrupto, vivia com muita frugalidade e temperança, gostava de cultivar figos nos tempos livres, usava cilício e excluía a carne de sua dieta, comendo apenas legumes. O rei Henrique III exilou São Ricardo e confiscou as propriedades do bispado. O Papa Inocêncio IV confirma São Ricardo como bispo da sede de Chichester, apesar da recusa de Henrique III. Reforma do clero. De volta à sua diocese, São Ricardo empregou seus últimos 8 anos de vida na reforma do clero, e para sanar males nele recorrentes codificou, com o auxílio de seu capítulo, um corpo de estatutos para a organização da Igreja em nível diocesano. Como aqueles eram tempos que ainda conservavam restos de barbárie, os estatutos desciam a detalhes que hoje pareceriam supérfluos, mas com o tempo os mesmos foram incorporados às normas da Igreja. A vida mundana de muitos clérigos levava diversos sacerdotes a contrair matrimônio secretamente, apesar dessa sacrílega aliança ser vedada pelo direito canônico e tais mulheres consideradas concubinas pela Igreja. São Ricardo decretou que o clero casado deveria ser privado de seus benefícios, e suas concubinas perderiam os privilégios da Igreja, tanto em vida como após a morte. Eram declaradas incapazes de herdar qualquer propriedade de seus maridos, e seus legados deveriam ser doados para a manutenção da catedral. Para evitar essa situação, os candidatos ao sacerdócio deveriam fazer voto de castidade e viver de acordo com ele. Estabeleceu também que, para sanar abusos, os vigários deveriam ser sacerdotes, possuir apenas uma propriedade para viver, não lhes sendo permitido ter outra paróquia sob um nome falso. Por não serem sacerdotes, os diáconos eram proibidos de ouvir confissões, indicar penitências ou batizar, sendo que neste último caso poderiam fazê-lo na ausência de um sacerdote. Para maior decoro da liturgia, os sacerdotes deveriam celebrar a missa com as vestes impecáveis e usar um cálice de prata ou de ouro, completamente limpo. Sobre o altar deveriam ser colocadas pelo menos 2 palas consagradas para cobrir o cálice durante o sacrifício, e uma cruz diante do celebrante. Para a consagração, o pão deveria ser da mais pura farinha de trigo, embora o vinho pudesse ser misturado com água. Entretanto, esses elementos não deveriam ser guardados por mais de 7 dias. Quando a hóstia consagrada era levada a um doente, devia ser encerrada em uma píchide ou estojo, e o padre ser precedido por uma cruz, vela, água benta e sineta. Os arquidiáconos, para administrar a justiça, deviam contentar-se com seus honorários apropriados, não exigindo mais para apressar ou retardar uma causa. Deviam visitar regularmente as igrejas, para conferir se os serviços divinos estavam sendo devidamente ministrados, se os vasos sagrados e as vestimentas estavam em ordem, se o cânon da missa era corretamente observado e distintamente lido, assim como as horas canônicas. Deviam ser suspensos os sacerdotes que, por pressa, suprimissem ou arrastassem as palavras. Os clérigos deviam usar o traje apropriado e não imitar o costume dos leigos. Não lhes era permitido usar o cabelo comprido ou adornos mundanos.
Os nomes das pessoas excomungadas deviam ser lidos 4 vezes por ano nas igrejas paroquiais, encerrando uma vida de combates. Os reis ingleses tinham uma tendência absolutista, que mais tarde desfecharia no cisma de Henrique VIII, e São Ricardo, por ser muito cioso dos direitos da igreja, teve muitos atritos com seu soberano. Entre outros, aquele em que desconsiderou a petição real em favor de um padre que ele reduzira ao estado leigo por ter seduzido uma mulher. Em outra ocasião, os habitantes da cidade de Lévis arrebataram um criminoso que havia se refugiado em uma igreja e o lincharam até a morte, violando assim o direito de asilo no santuário. São Ricardo os obrigou a exumar o corpo e dar-lhe enterro apropriado em solo consagrado. Costumava também impor severa penitência aos cavaleiros que atacavam sacerdotes. Tendo recebido do Papa a missão de pregar a Sétima Cruzada, de 1248 a 1254, São Ricardo foi antes a Denver, a fim de dedicar uma capela a Santo Edmundo. Hospedou-se na Maison Dieu, uma casa para sacerdotes pobres, e aí faleceu à meia-noite do dia 3 de abril de 1253, com apenas 56 anos. Seus órgãos internos foram removidos e colocados no altar da capela. De acordo com seus últimos desejos, o corpo de São Ricardo foi levado para Chichester e enterrado na capela ao norte da nave, dedicada a seu protetor Santo Edmundo. Mais tarde, em 1276, seus restos mortais foram trasladados para um novo mausoléu na mesma catedral. Foi canonizado pelo Papa Urbano IV em Viterbo, em 1262, apenas 9 anos depois de sua morte. O mausoléu com seus restos mortais na Catedral de Chichester atraía muitos peregrinos, pois sua popularidade se aproximava à de São Thomas Becket em Cantuária. Em 1538, por ocasião do cisma na Inglaterra, o relicário do santo foi destruído pelo chanceler Thomas Cromwell, de 1485 a 1540, por ordem do herético Henrique VIII. Segundo persistente tradição, durante esse ato sacrílego alguém associado à paróquia de West Viterem, em Sussex, possivelmente William Earley, valendo-se de sua posição de comissário real para supervisionar a execução do ato, teria antes tirado as relíquias do santo e escondido em sua própria igreja paroquial, salvando-as assim da destruição. Oremos. Agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por todos os benefícios que nos dá, por toda a dor e sofrimento que nos dá. Ó misericordioso Redentor, amigo e irmão, posso conhecê-lo mais claramente, amo com mais carinho e sigo mais de perto agora, dia após dia. São Ricardo de Vichy, rogai por nós. Amém.